tivesse que escolher uma Brasília anos 70, tem antes de 70? Quem conhece mais de carro que eu aí? Tem antes de 70? Tem. Não tem. Uma Brasília anos 70, pneu careca, motor vazando óleo, saindo aquela fumaceira danada quando você liga para dar partida, é meia hora para fazer funcionar, amarela desbotada, podia ser uma amarela, mas amarela, toda pintura desbotada. Eu não estou falando de Brasília porque eu tive uma também, mas levaram, fizeram o favor de entrar em casa e levar embora, né? Eu não sei se foi favor ou não, né? Mas se você tivesse um carro nessas condições, e do lado dele, qual que é o carro mais novo aí que lançaram? Não é o mais novo, mas o Fusion é mais ou menos bonito. Não, o Mercedes, o Fusion, como é? Um Fusion do lado. E perguntasse para você, olha, você tem aqui, ó, esses dois carros, essa Brasília, toda caindo aos pedaços, esse Fusion aqui, ó, roda de liga leve, piloto automático, bicombustível, você pode ficar tranquilo, ar-condicionado, todo seguro. Qual você escolheria? Quem escolheria Brasília? Deixa eu baixar a mão. Quem escolheria o Fusion? Depende, vai vir carnê junto ou não? Eu acho que quase todos escolheriam o Fusion. E veja que a escolha desse homem mudou toda a vida de uma nação que antes estava desolada, entristecida, estava aflita porque não tinha como se defender. E nós vamos ver que Neemias é usado muito como um livro de administração, de um homem que soube administrar, que soube cuidar, que soube liderar o povo. Mas nós vamos ver o que Neemias fez depois que ele tomou essa decisão, depois que ele fez esta escolha de ajudar o povo. Neemias capítulo 1, vamos ler verso 1 em diante aqui. Palavra de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei e chorei. Neemias, quando ele soube dessa situação do povo, e ele ouviu que realmente não havia uma solução para aquele povo, de certa maneira, que ele pudesse ver algo assim acontecendo, ele se frustrou, ele chorou, ele se entristeceu pelas condições que o povo estava vivendo. Mas, passados os dias se lamentando, jejuando, qual foi a ação de Neemias? Antes de qualquer decisão de ir até lá, ele buscou orientação de Deus. O importante é que nós vemos que quando ele passa tantos dias assim, se lamentando, Neemias começa a ver que realmente o único que poderia dar a solução, dar a resposta para tudo aquilo, era Deus. E nós vamos ver que durante toda a oração de Neemias, ele clama a Deus, engrandecendo o nome do Senhor. Ele se coloca numa situação de servo, e ele também se apresenta como alguém que fala: Senhor, vá lá, ajude aquele povo. Essa é a primeira
No primeiro momento em que Neemias se vê diante dessa situação, o meu povo está sofrendo. Vamos ver aqui o que ele ora: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite em favor dos teus servos, o povo de Israel. Ele está intercedendo dia e noite. Neemias estava buscando a orientação do Senhor antes de qualquer ação. Ele até poderia ajudar alguns homens, alguém que quisesse realmente falar assim: não, vamos lá, vamos ajudar aquele povo, vamos fazer alguma coisa. Não, ele foi lá e parou, e durante aquele tempo orou o Senhor e buscou o Senhor para que Deus lhe desse a resposta. E nós vemos que a situação de Neemias como copeiro do rei não era uma situação tão fácil. Copeiro era aquele que, vamos dizer, que tinha um cargo muito importante, porque sobre ele estava a vida do rei. Se tivesse algum alimento que fosse servido ao rei, o copeiro era o primeiro a experimentar. E se aquilo estivesse envenenado ou coisa parecida, o copeiro é o que sofria. Nós vamos ver mais adiante no capítulo 2, que no mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. E o rei prezava muito é que os seus servos estivessem alegres. E o risco da sua vida está quase a ponto de ser levado à morte. Estava ali por ele estar triste. Mas Deus estava com ele. Irmãos, sabe quanto tempo levou desse momento em que ele recebeu a notícia até o momento em que ele se coloca triste diante do rei? 4 meses. 4 meses orando. 4 meses jejuando, buscando o Senhor. Senhor, o que eu posso fazer? Senhor, vai lá. Eu creio que a primeira oração de Neemias seria mais ou menos assim: Senhor Deus, esteja no meio daquele povo, agindo. Restaura os muros daquela cidade. Usa. 4 meses, irmãos, passando durante esses tempos todos orando, buscando essa resposta do Senhor. E ele chega até Artaxerxes, aquele rei, e se coloca. Com muito medo, eu disse ao rei que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Irmãos, não é a ação de Deus na vida de um ímpio. Nós vemos que a dificuldade era grande. E Neemias não sabia o que fazer, mas durante esses 4 meses orando, primeiro buscando orientação em Deus, depois orando, em seguida, diante da Artaxerxes, ele teve que confiar no Senhor.